Mas o que eu acho curioso e o que eu acho que deveria ficar relevante para o pessoal é o seguinte: eles entenderem que a gente está entrando em um passo muito importante para o futuro, para aquilo que a gente chama de um futuro comum, que algumas coisas vão acontecer meio como uma constante social, né? E nós temos algumas constantes sociais. Parece ser o caso que durante muito tempo nós ainda vamos ter uma inflação desenfreada e nós teremos nos próximos tempos uma realidade social cada vez mais positivada e cada vez mais voltada a crises catastróficas, né? Então parece que o mundo está tentando funcionar, rodar, muito distante da perspectiva da década de 90, mas com uma perspectiva de coisas grandes que acontecem, então estamos envolvidos em missões, né? E essas coisas que estão acontecendo, a guerra à Ucrânia, a pandemia, a varíola do macaco, ou então tudo isso que anda acontecendo de uma forma geral na sociedade, essas coisas estão tomando o tempo do indivíduo. O indivíduo, cada vez menos, ele reflete na medida do que ele tem que fazer. Cada vez menos ele pensa, não, eu preciso resolver o meu problema aqui, eu preciso amanhã me mudar para lá, porque se eu não me mudar para lá, eu vou ter uma vida inteira subordinada a esse conjunto de pessoas aqui que está mandando na minha vida e eu não estou nem me ligando mais nisso. Ou então, eu preciso resolver o comunismo no Brasil, eu preciso lutar contra o comunismo no Brasil, eu preciso me opor, eu preciso ser um soldado do Bolsonaro. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar, Daniel? É muito mais fácil o macaco mudar de árvore. Sim, com certeza. Mas o que eu tô jogando é isso. Não, o problema é que não é o macaco querendo mudar a árvore de lugar, não. Ele quer entrar no tanque de tubarão para convencer o tubarão a ser vegetariano, não é isso? Sim. Ele vai se fuder, exatamente. É isso ou não? Mas só exatamente. Voltando, eu vou trazer um outro caso que também prova que a gente já vive num capistão. Mas não um cara que vive em área controlada porra nenhuma. Esse mora no Horto Florestal. Uma área cara pra caralho de Salvador. 1 metro quadrado, cara pra caralho. O cara me mandou um vídeo. Na verdade, foi um brother dele que me mandou. Porra, eu até gosto do cara, mas é um covarde do caralho. Um cara indigno, não tem condição nenhuma de ter propriedade privada. O saciseiro invadiu a casa dele pra roubar fio, velho. Roubar o contador de luz. O contador mesmo. E já tinha roubado 5 ou 6 vezes. Ele chamava a polícia disse que não podia fazer nada, que o cara era doente, não sei o que e tal. Ele filmou o saciseiro arrancando a fiação da casa dele e levando a porra. Um cara desse é homem. Ei, Malboro, o cara arrancando os fios da parede de sua casa, roubando sua casa. Você ia fazer o quê numa situação dessa, velho? Você ia deixar? Não. Jamais. Você ia sair na mão com o saciseiro que pega uma faca e te fura seu pescoço? Eu não. Você ia fazer o quê, velho? Eu ia derrubar ele daquela porra que eu quero ver se não é prova de queda. Rapaz, eu adoro arma de fogo. Eu adoro arma de fogo. Mas eu também tenho arco e flecha, besta, arma de ar comprimido. Uma situação dessa, do cara roubando a fiação de minha casa com escada, bastava um disparo de ar comprimido no olho ou no pescoço, meu irmão. O cara ia... O quê? É a quantidade mínima. Uma energia menor do que um soco na cara. Mas enfiando o contato de metal com carne, como diz o mestre lá como é o nome do negócio? Do Cassista, não é isso? O mestre de Londrina lá. É o contato de metal com carne. O cara sentia que tem metal entrando dentro do corpo dele. Não é isso? É pior do que carne, não é isso ou não? Hein? Você prefere carne ou metal entrando no seu corpo, hein, Malboro? Rapaz, É páreo ou duro, depende do lugar, né? Depende do lugar, velho. Duro é problemático. E da quantidade, né? De carne e metal, não é isso ou não? Quantidade, quando é muita carne dura. Ou por dentro, não é isso ou não? O quê? Sim. É um problema. Mas que altura ele tava? Não estava muito alto, não. Ele estava a 1 metro de altura, arrancando os fios e puxando para dentro. Mas um tiro de ar comprimido na cara, mesmo que não pegasse no olho, só entrasse aqui no molar e entrasse no pescoço, ele ia respeitar. Se você não parar um cara desse, ele vendo que tem gente dentro de casa filmando ele vai ter medo de entrar e roubar o que tem lá dentro? Porra! Nunca mais, velho. Um cara desse tem condição moral de ter propriedade? A questão do brasileiro é que a seleção natural já tira os caras. Quem é positivista já é eliminado, já perde tudo, vai se fuder. Bota dinheiro na perda fixa, bota dinheiro na perda variável. As pessoas que sobrevivem no Brasil, as pessoas que acreditam que a lei é uma mentira. Os políticos que se dão bem. O político que é eleito é o cara que não reconhece o tribunal, porque se ele reconhecer o tribunal, ele cumpre a lei, ele não vai ter nem candidato, não é isso ou não? Hein? O empresário do Brasil que manda uma ideia, respeita a lei ou não respeita a lei? O Brasil está de exceção, porra. A aplicação da lei é exceção. E quem obedece a lei se fode. A regra do Brasil é o cara ser egoísta, porra. O quê? Renato, eu acho que isso tem um motivo. As pessoas, em geral, elas foram abandonando a ideia de que elas devem se responsabilizar pelos seus destinos. Mais do que isso, elas começaram a tomar uma certa postura, e eu acho que isso é comum,
de acreditar que vai haver um futuro, e nesse futuro o Ancapistão é uma realidade, e como todo mundo meio que vai ter que aceitado esse mundo, vai ser muito fácil. A gente vai ter as mesmas, entre aspas, facilidades que o Estado nos dá hoje, só que uma sociedade de mercado livre, funcional e tal. Só que isso, ao meu ver, é impossível. A ideia de que essa sociedade virar... eu estava, inclusive, conversando isso mais cedo contigo no chat. A ideia de que uma sociedade com todos os componentes necessários para uma vida digna vai surgir do nada e que você não vai precisar fazer nada a respeito disso é muito estranho. Roma, no seu ápice, tinha 70 milhões de habitantes. Você podia sair andando de Portugal até a Síria. Se ninguém pedir documento nenhum seu, falando o mesmo idioma, com polícia, com justiça, com a porra toda, você podia fazer contratos, eles seriam respeitados, não é isso? De Sim. Portugal até o Egito, não é isso? Da Inglaterra até o Egito. Era o império do caralho. Você acha que eles queriam deixar de ser romanos? Você acha que o português e o espanhol, ele queria deixar de ser romano? Eles queriam tanto. Tem país hoje em dia que chama Romênia, não é isso? Eles, até 100 anos atrás, tinha país que chamava Império Romano, germânico, não é isso? Eles queriam pra caralho ser romanos. Ninguém queria que o Império Romano caísse, não, porra. As pessoas vão querer o Estado. As pessoas vão querer saúde e educação pública desde 20 anos, 100 anos depois da porra acabar. A questão é que não vai acabar porque eles quiseram, não. Vai acabar porque a porra entrou em colapso porque não tem mais dinheiro fiduciário, não é isso ou não? A maioria das pessoas não vai pro capistão porque ela quis, não. Vai pro capistão porque a porra fudeu e que começar a defender essas desgraças publicamente vai botar a cabeça prima e morrer, não é isso ou não? Até vai. O problema é o seguinte: como que essa sociedade vai se manifestar como uma realidade se você acredita, se todos os agentes acreditarem... Do mesmo jeito que na favela, o cara que tiver arma vai controlar a porra. Exatamente. Claro, mas veja, na favela, geralmente, eu dou um exemplo. A maior parte das pessoas aqui acharam um absurdo ir para a favela para fazer qualquer coisa. A ideia de por exemplo... você comerciante não vai achar, não. Você comerciante preferia ter seu comércio na favela ou no lugar que fecharam sua porra há 2 anos, você tomando multa e se fudendo. Na favela não fechou porra hora nenhuma, fechou? O cara foi macho da prefeitura de lá da testa? Aqui em Salvador fechou assim, porra nenhuma. Ficou tudo aberto, a porra toda, festa, comércio, o caralho. Eu queria ver que era macho do que ia lá e os caras subiram o morro pra fechar comércio? Mercadinho, a porra toda? Jamais. Inclusive, eu pagaria pra ver isso aí. Seu vagabundo. O cara não paga porra nenhuma, não paga IPTU, ele vai ligar na hora e diz, não, peraí, velho, que eu não pago licença aqui, não, eu vou chamar o dono verdadeiro aqui pra você conversar com o cara e ia chamar o cara do morro, não é isso ou não? Hein? Mas a pergunta é, para a maior parte das pessoas, a ideia de morar, por exemplo, numa favela é inacessível. E assim, eu morei na favela e eu não acho isso um problema. Eu não tô dizendo mas eu acho que para a maior parte... Não, mas veja, não é... A ideia de se comportar como o proprietário é absurdo. A ideia de que elas têm uma convivência dessa forma é absurda. A maioria das pessoas, a maior parte delas, olha isso, já vive num condomínio que é uma espécie de governo, porra. O condomínio é um contrato, toma seu dinheiro para fazer coisas, inclusive, contra a sua vontade, porque você aceitou, não é isso? A maioria das pessoas em cidade não vive em condomínio ou não? Vive. Isso, o condomínio não faz coisa que você não concordou? Só que da próxima vai fazer coisa que é do seu benefício. E se você estiver insatisfeito, você pode se picar, não é isso ou não? Você vende a porra do apartamento e sai, não é isso? Ou não? Sim, com certeza. A pergunta é... por que os libertários, por exemplo, por que os agoristas não se organizam em condomínios hoje? Hein, Daniel, o condomínio faz sua segurança? Faz. O condomínio decide quem vai ser multado para reclamar que o vizinho fez barulho? O condomínio julga? Decide. Conflito não? Sim. A porra é contratual ou imposta? O cara concordou para entrar naquela desgraça ou não? Contratual, com certeza. Pronto. A maioria das pessoas vive em condomínio ou não, em área urbana. O quê? Mas por que os agoristas não se mudam pro condomínio? Porque alguém tem que ser a porra do dono do condomínio. Eu já fui pra vários esse é o maior problema. Inclusive, eu já fui pra condomínio nos Estados Unidos sobrevivencialista. Os caras têm tudo entre as casas lá, tem a porra toda. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Vai pro quilombola. Você tem noção? Os caras dos Estados Unidos... Vai pro quilombola. Os caras dos Estados Unidos são tão baixos. Aí, Malboro? Tem quilombola aí ou não? Tem quilombola aí? Tem não. Não tem índio aí no quilombola? Os caras são tão bravos nos Estados Unidos. Veja quantos quilombolas da queixa que a mulher bateu no cara, discute porra de negócio de família. Porra nenhuma, eles se resolvem lá entre eles, não é isso ou não? Sim. Mas a pergunta é a seguinte, os americanos, eles são tão bravos que existe uma coisa que é a chamada terra virgem, por assim dizer, que é uma terra que ainda possui as mesmas características que foram analisadas e colocadas na época da Constituição.
Então eles decidem, opa, a minha propriedade, ela não passou de governo. Ela só segue a Constituição. Os caras são tão bravos que um cara individualmente diz: eu só reconheço a federação. Estou fora do Estado. Eu não reconheço o Estado. Entende? Então, assim, esse tipo de sentimento geral é fácil entender. Você diz, não, tem uma colônia sobrevivencialista americana. A pergunta é, do ponto de vista de quem quer a liberdade aqui, do ponto de vista de quem quer a liberdade como uma constância, no seu tempo de vida mesmo, esse cara ele vai ter que decidir duas coisas. Ou ele vai para o domínio de alguém, e esse cara em questão, o proprietário, como você colocou, ele precisa ser macho nesse sentido. Ele precisa estar disposto a fazer coisas. Ser macho, você honra. Pode ter uma mulher que tem honra. Sim, você entendeu o que dizer, né? Sim. Tá disposto a matar. Sim. Ou ele vai ser o proprietário. Das duas, uma. Só isso. Só essas alternativas são possíveis. Porque, do ponto de vista da maior parte das pessoas, elas não entendem que para esses condomínios, para assim dizer, se formarem, é necessário que haja um conjunto de pessoas, os formando hoje, que haja um conjunto de pessoas estabelecendo isso como uma constante social. Senão eles não acontecerão. Assim, isso não tem como emergir espontaneamente na sociedade. Isso precisa a nobreza natural emerge espontaneamente. Você mesmo contou que o tribunal lá começou a violar a moral dos caras, eles pegaram arma e botaram os caras para fora, né? Como no lugar lá da vez, sim, mas foi há 20 anos atrás? Isso. Basta botar arma na mão das pessoas, basta dar arma na mão das pessoas que começa a emergir isso aí na hora. Mas nós estamos sendo desarmados. Natural. Meu irmão, o vagabundo tem arma. O vagabundo tá desarmado? Sim, a pergunta é, que sociedade que nós seremos se nós formos uma sociedade de vagabundos? Você não tem arma, não? No sentido que os proprietários são os vagabundos. Você tirou seu CAC, não? Eu não. Porra, velho. Tiraram um CAC. Pra você ter fuzil dentro de sua casa? Você tem um 762 aí? Mas veja.